Bom dia, pessoal. Quem trabalha com frota aqui? Quem trabalha com frota e quer construir história? Legal. Meu objetivo aqui, então, é apontar para vocês um caminho para você, gestor de frotas, construir. Vamos lá? Eu vou começar pela telemetria. Então, imagine que essa é a sua história. Você é um frotista, você contrata uma empresa de telemetria para observar os dados da sua frota. A gente instala ali equipamentos rastreadores nos seus veículos. Existe uma constelação de satélites no céu, enviando sinais para esses rastreadores. Os rastreadores enviam, então, posição, velocidade, alguns dados para as operadoras de telefonia celular, que, por sua vez, são enviados para os servidores da solução de telemetria que você contratou. Só que são muitos dados, muitos dados. Então, é necessário que haja aí uma inteligência aplicada pela solução de telemetria para tornar esses dados informação relevante para você tomar decisões. E aí você consegue enxergar o panorama da sua frota através de dispositivos móveis, de internet, etc. Existem vários players nesse mercado, por exemplo, locadoras corporativas, empresas que fazem gestão de combustível, vale pedágio, etc. Então, aqui a gente tem um ecossistema tecnológico corporativo da gestão de frotas. E a gente fala equipamentos rastreadores, telemetria. Qual que é a diferença entre rastreamento e telemetria? Ora, telemetria ao pé da letra é simplesmente medir a distância. Rastreamento está ligado ao rastro, recuperação de veículo roubado. Existe ainda o monitoramento, que é o acompanhamento desse rastro, que algumas empresas de rastreamento realizam. Ambos, rastreamento e monitoramento, utilizam a telemetria, mas a telemetria ela é muito mais do que isso. Eu diria que para você, gestor de frotas, a telemetria é apenas a ponta do seu iceberg. E eu vou demonstrar isso ao longo dessa apresentação. Para começar isso, eu vou recordar o Abraham Maslow, que é um psicólogo americano, que estudou a teoria da motivação humana. Um dos produtos que o Maslow criou nesse estudo foi a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. Eu vou projetar essa pirâmide aqui para você, gestor de frotas. Por conta disso, a gente vai fazer uma revisão da pirâmide de Maslow, brevemente. Então, imagine aqui, na base da pirâmide, você tem as necessidades fisiológicas. Você precisa comer, precisa dormir. Uma vez que você está bem alimentado, que está descansado, está disposto a fazer história, vem as necessidades de segurança. Então, eu quero ter um lugar para dormir. Eu quero ter um emprego com uma renda fixa para eu poder comprar comida no mercado, e eu espero que a comida esteja lá no mercado. Eu quero essa segurança. Imagine que o homem nômade, ele não sabia onde ele ia dormir no dia seguinte, ele não sabia se ele ia conseguir nem caçar. Então, a gente está evoluindo, né? Em seguida, vem as necessidades sociais, que é a necessidade de pertencimento. Quero pertencer a uma família, quero pertencer a uma empresa, a uma equipe. E depois que você pertence, você quer ser reconhecido, suas necessidades de estima. Quero ser um bom pai ou uma boa mãe se eu pertenço a uma família. Quero ser um bom gestor de frotas se eu pertenço a uma empresa. E por fim, vem a autorrealização, que é quando você tem consciência da sua jornada, você tem consciência do seu propósito e você já tem pensamento, verbo e ação alinhados para caminhar essa jornada. Reparem que tem uma divisão aqui. Esses dois níveis de necessidade aqui da base são as necessidades primárias. O que são as necessidades primárias? São aquelas que, se você tem,
não faz tanta diferença. Agora, se você não tem, o problema é grave. Quer ver um exemplo? Pensa no encanamento do banheiro de casa. Se ele parar de funcionar, nós vamos ter problema aqui nas necessidades fisiológicas, segurança, não consigo tomar banho, não consigo receber visitas sociais na minha casa, desmorona toda a pirâmide. Agora, se o encanamento está lá funcionando, você não está comemorando, né? Normal. Ele simplesmente tem que funcionar. Isso é uma característica contrária das necessidades secundárias. As necessidades secundárias, se você não tem, está tudo bem, não tem problema. Agora, quando você tem, você começa a realizar muito mais. Você começa a construir, então, a sua história de forma muito mais coerente. Isso é como estar apaixonado, né? Os obstáculos se reduzem, tudo faz sentido, você vira muito mais produtivo. Agora, se você não está apaixonado agora, você não fica reclamando, poxa, que chato, hoje eu não estou apaixonado, que pena. Então, essa é a diferença entre as necessidades primárias e as necessidades secundárias. A gente precisa consolidar as primárias para depois partir para as secundárias. Vamos fazer a projeção, então, da pirâmide para o gestor de frotas? Esse é um slide estrutural. Os próximos 5 slides vão ser baseados nesse aqui. Serão os últimos slides dessa palestra. Então, em cima eu vou falar um dos 5 drives, 5 marchas que você, gestor de frotas, precisa engatar para construir sua história. Aqui no centro nós vamos ter a pirâmide. E ao lado eu vou citar alguns exemplos práticos, considerando algum pilar da gestão de frotas, como utilização, comportamento, gestão de combustível. Ok? Então, a primeira pergunta que vem é: qual é a situação da sua frota agora? Você sabe dizer? Então, o primeiro nível é o nível de telemetria, onde é necessário que você mapeie e diagnostique a sua frota. Pensa o seguinte: antigamente, frotas menores, e antigamente não é muito tempo atrás, tá? Frotas menores, você tinha lá um pátio, onde os veículos eram estacionados, e aí no final da noite, aquele era o ambiente ideal para você coletar, por exemplo, o odômetro ou o nível de combustível de cada veículo. Isso já foi, acabou, não tem mais. Hoje as frotas estão maiores, o mundo está mais rápido, então essa cerca física que você tinha em volta do pátio, ela se transformou numa cerca eletrônica, chamada telemetria. Vamos ver um exemplo. Dentro da utilização, você sabe dizer se os seus veículos estão dentro da quilometragem que foi contratada da locadora? A telemetria te diz isso. Se você tem frota própria, a gente sabe que o ativo que a frota representa está ligado à quilometragem de cada um dos veículos, né? Influencia o preço de venda e desmobilização. A telemetria vai te dizer isso. E por que a telemetria está na base da pirâmide? Porque você não pode gerenciar aquilo que você não pode medir. Traduzindo isso aqui para o gestor de frotas, você não tem gestão de frotas se você não tem telemetria. Quem disse isso foi o Edwards Deming. Esse senhor aqui era um professor e consultor da área de qualidade. Pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi para o Japão ensinar aos altos executivos japoneses como é que se faz qualidade. Então, ele sabe muito bem o que ele está falando. Só que a telemetria sozinha, ela não resolve tudo, não. Você precisa ter uma cultura de como fazer a gestão de frotas, e você precisa transmitir essa cultura para os seus condutores e para os demais departamentos da sua empresa através de uma política de frotas. Agora sim você está fazendo uma gestão de frotas mais ampla. Vamos ver alguns exemplos. Infrações de velocidade. Você colocou telemetria, percebeu que há muitas infrações de excesso de velocidade com limite, 100 por hora. Todos os seus condutores conhecem esse limite e agora a telemetria vai te ajudar a mostrar quais são os condutores que ainda continuam excedendo essa velocidade. Bom, ok.
Essas são as necessidades primárias. Se você não tem elas resolvidas, você precisa trabalhar nisso. O PGF, que é o Programa Profissionalizante para o Gestor de Frotas, ele vai te ajudar a consolidar esses 2 níveis. Então vale a pena. A gente acabou de ver aqui algumas pessoas do Parar Team que fizeram o PGF, tiraram a certificação CSM. Você consegue consolidar os níveis básicos da pirâmide de necessidade do gestor de frotas, através desse estudo. E indo para cima, os níveis motivacionais, quando você começa a valorizar o seu tempo, a fazer muito mais com menos tempo, o que será que vem? Então, o próximo passo é a gestão integrada. Aqui o objetivo é que você faça 2 ajustes. Ajuste número 1. Eleger os indicadores que fazem sentido para o seu negócio. Uma vez que você tem um aparato de gestão de frotas e telemetrias, o que eu vou medir? Ajuste número 2. Integrar tecnologias diferentes que vão ajudar você a trabalhar esses indicadores. Vamos ver alguns exemplos. Uso simultâneo de veículos. Se você tem lá um indicador de uso simultâneo de veículos e percebe que isso está abaixo de um certo limite, você pode revisar sua frota, talvez você possa desmobilizar alguns veículos. Ou, na linha que a gente estava da política de frotas, se você tem 1% dos seus 500 condutores, ou 5 condutores acima da velocidade naquele mês, cometendo infrações acima da velocidade naquele mês, você vai aplicar um treinamento para eles. Existe um case muito legal da Bela Agrícola, que eles fizeram o seguinte: eles implantaram a telemetria e perceberam que os seus condutores estavam excedendo muito as velocidades. E aí eles passaram a mandar um e-mail educativo no final do dia para cada condutor, falando: esses foram os seus excessos de velocidade no dia de hoje. Então eles estão integrando aí uma tecnologia dominada, barata, que é e-mail. E, através desse meio educativo, os condutores começaram a tomar consciência do que eles estavam fazendo e começaram a modificar o seu comportamento. Qual foi o resultado dessa ação? Tiveram 78% de redução no número de infrações relacionadas ao excesso de velocidade. E isso gerou uma economia de R$40 mil mensais com o custo de combustível. Afinal, os condutores estavam andando mais devagar. Interessante, né? Gestor de frotas está lá gerando uma economia, um dinheiro aí que vai voltar para a empresa, vai se tornar lucro, ou pode ser reinvestido em projetos dentro da área de gestão de frotas, que a gente pode falar mais adiante, e ajuda você a construir a sua história. Ainda sobre combustível, imagina que você tem lá uma meta, reais por quilômetro. Quero pagar 50 centavos o quilômetro. Estou pagando 60, estou 20% acima. Eu preciso investigar o que está acontecendo. E aí você integra sua solução de telemetria com a sua solução de cartão de combustível. E aí você obtém uma informação durante essa investigação que alguns condutores estão utilizando o cartão de combustível lá no posto, mas o veículo não está no posto, na hora do abastecimento. Então, isso é um indicativo de uma potencial fraude. E ao reduzir essas fraudes, você começa a trabalhar o seu indicador de consumo reais por quilômetro. Bom, uma vez que você tem todo esse aparato tecnológico já ajustado para o seu negócio, agora você vai começar a otimizar cada um dos seus indicadores. Então, aqui a tecnologia, ela começa a trabalhar para você, num primeiro momento, te indicando onde você precisa melhorar. E aí você toma decisões, faz análises periódicas, aplica treinamentos, e aí você volta lá na tecnologia e mede quanto você melhorou. Então você começa a perceber se aquelas ações que você tomou foram de fato eficazes ou não. Exemplos. Uso simultâneo de veículos tem um módulo do PGF que chama TCO, né? Custos versus resultados.
te ajuda a entender como fazer um melhor cálculo para a mobilização e desmobilização de frotas. Condutores acima da velocidade, você pode dar um curso de direção preventiva. Não é defensiva, hein? Defensiva, você vai se defender de uma situação inesperada. Preventiva, você não vai se colocar naquela situação inesperada. Você trabalha antes. Na parte de consumo de combustível, você tem o treinamento de direção econômica, tem uma série de ações que você pode fazer que reduzem o consumo de combustível no veículo. Você fala, legal, fiz tudo isso aí, atingi o ponto ótimo da minha operação dentro da gestão de frotas, me tornei reconhecido, construí minha história. Tem mais alguma coisa para fazer? Tem sim. Tem, e a parte mais legal é quando a telemetria, ela não trabalha só para a sua empresa, ela passa a trabalhar para o seu condutor, ela passa a trabalhar para melhorar a sociedade. Quando você entra no 5º nível, você passa a fazer telemetria social. Mas para falar de telemetria social, a gente vai recordar mais uma pirâmide. Vocês perceberam que eu gosto bastante de pirâmide, né? Que é a pirâmide do Frank Bird. Frank Bird, ele analisou, estudou acidentes do ponto de vista de perdas indenizatórias durante 10 anos em empresas. Esse estudo envolveu 10 mil funcionários. Depois que o Frank Bird montou sua pirâmide, a Dupont, que é uma empresa que tem 200 anos, mais de 200 anos de experiência, ela aplicou um novo ponto de vista, fez um melhoramento nessa pirâmide, do ponto de vista de prevenção de risco. Então, o que a gente tem é, para cada fatalidade em um acidente, a gente teve antes 30 mil desvios, ou 30 mil maus comportamentos. O acidente é um desastre, né? O incidente é uma situação inesperada, e o desvio é um mau comportamento. Então, por exemplo, eu estava num mau comportamento, dirigindo acima da velocidade permitida dentro da minha política de frotas, tive uma situação inesperada, um incidente, freiei bruscamente, só que não foi no tempo hábil, causei um acidente, e aí esse acidente teve uma fatalidade. Então vejam que muito antes de acontecer a fatalidade, eu já vinha cometendo maus comportamentos. Quantos maus comportamentos vocês têm hoje na sua frota, uma frota corporativa? Você sabe dizer? Quem te diz isso é a telemetria. No nível de telemetria social, o foco é na experiência do condutor. Vou dar 2 exemplos. Você cria rankings de bons comportamentos e premia periodicamente os melhores condutores. Você está agindo na experiência do condutor. Outro exemplo, você monta um programa de desmobilização de frotas. A Cargill acabou de fazer isso. Um programa de desmobilização onde você vende o veículo para o próprio condutor, com desconto. Então ele pega o valor de venda de mercado daquele veículo, aplica um desconto e repassa o veículo para o condutor. Só que você faz descontos progressivos de acordo com os bons comportamentos que o condutor teve durante o período que ele usou aquele veículo. Legal, né? Que o condutor sai feliz comprando mais barato, um carro que ele já conhece. A empresa sai feliz porque ela faz desmobilização mais barata. Todo mundo sabe que desmobilização é um processo custoso. A sociedade sai mais feliz porque ela tem menos acidentes. Afinal, você está agindo na base da pirâmide do Frank Bird. E você, gestor de frotas, sai feliz, porque é você que está construindo tudo isso aqui. E isso aqui é a sua história. Então, quando você está agindo na experiência do condutor, você está agindo com o nível máximo da otimização. Até o 4º nível aqui, você estava sozinho, como gestor de frotas, ou com tecnologias integradas. Mas no 5º nível, você tem todos os seus condutores, cada um deles querendo otimizar a sua própria operação. Aí sim você atinge o nível máximo. E quando você começa a fazer isso,
você percebe que você não está mais trabalhando nos indicadores da sua empresa. Você passa a trabalhar em indicadores nacionais, através do trabalho preventivo. E que indicadores são esses? 50 mil mortos por ano, que a gente tem no nosso país, 600 mil inválidos, um dinheiro infinito gasto com recuperação dos danos causados. Isso aqui é equivalente a uma Copa e meia por ano que gastamos. Isso sem falar nos 70% de leitos em UTIs e hospitais gastos com acidentes com vítimas de acidente de trânsito. E aí você percebe que você está pertencendo a um movimento que mexe com o nosso trânsito no Brasil, mas isso mexe com o trânsito no mundo inteiro. A gente está no meio da década de ação pela segurança no trânsito, que foi citada aqui pelo Ricardo, cujo objetivo é reduzir pela metade o número de acidentes de trânsito. Então é uma caminhada que vale a pena, né? Se você, gestor de frotas, conseguir passar essas 5 marchas, eu diria que você está habilitado a dirigir o futuro. E não é dirigir o futuro sozinho, não. Existe um outro programa da ONU chamado The Global Goals. São 17 metas globais. A terceira meta é a meta da saúde. Um dos objetivos dessa meta é reduzir pela metade o número de mortos e feridos em acidentes de trânsito no mundo inteiro. E aí você fala, poxa, Sérgio, eu sou só um gestor de frotas. Isso que você está me propondo é algo muito global. É sim. A gente acredita que, como gestor de frotas, você foi escolhido para participar desse movimento. Você pertence a esse movimento. A gente acredita que você pode se tornar cada vez mais relevante dentro da sua organização. Você pode ter savings dentro da sua organização que vão financiar projetos interessantes. A gente acredita que você, gestor de frotas, quando você está no nível de autorrealização, quem já opera nesse nível sabe que é aí que surgem as melhores ideias. Aquelas ideias sustentáveis, viáveis, onde você consegue viabilizar e fazer acontecer. Atitude. Ideias como essa aqui, ó. Na Argentina morre uma pessoa em acidente de trânsito toda hora. 80% dessas mortes acontecem em estradas, principalmente durante ultrapassagens. Todo mundo já passou por uma situação dessas, né? São centenas de pistas simples no país. Então a Samsung resolveu inovar. Integrou diferentes tecnologias nos seus caminhões. Uma câmera na frente, 4 televisores atrás. Aí uma bela inovação. Quanto será que custou para a Samsung fazer cada caminhão desse? Deve ser menos de aqueles R$40 mil que a Bela Vista. Qual será o valor? Se você fosse sair daqui agora e comprar um imagino que
algumas ideias já estejam surgindo na cabeça dos senhores. Eu espero ter apontado um caminho para que você as realize. Acredito que há um mundo de oportunidades nas mãos dos gestores de frotas. E as suas escolhas é que vão decidir o futuro desse mundo. Obrigado.